A paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma noite para falar do resumo da nossa última aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos falando a respeito do Sermão do Monte, uma das partes mais importantes da Bíblia Sagrada, onde Jesus dedicou ali alguns momentos para ensinar os seus discípulos a respeito dos valores do Reino de Deus. E nós destacamos que neste tempo que vivemos é muito importante nós relembrarmos aqueles valores ensinados por Cristo por meio do Sermão do Monte. Hoje nós vamos falar a respeito do resumo da aula de domingo passado que tivemos, a aula com o tema Nossa Segurança Vem de Deus, e é um tema muito relevante para os dias de hoje, porque nós vemos que as pessoas hoje andam ansiosas, andam muito preocupadas, andam muito atarefadas, e tentando encontrar soluções por meio do próprio braço. E isso acarreta uma série de consequências que nós vamos descrever ao longo desse resumo da aula que foi ministrado no domingo. Nós temos como base a revista da CPAD, que fala, geralmente ela é em trimestres, tem um tema principal, e ao longo do trimestre nós vamos conversando, são sempre 13 aulas, e nós já estamos na 10ª aula. O textuário dessa lição encontra-se em Lucas, capítulo 12, versículo 15, e diz assim: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância de bem que possui. Essa versão que li se encontra na Almeida, revisada e corrigida. Uma coisa interessante que nós podemos destacar desse textuário é o termo avareza. Apesar de ser um termo relativamente conhecido, quando nós vamos buscar a sua definição no dicionário, nos destaca ainda mais a importância de não andarmos e não sermos avarentos em nossa vida. Então a definição: avareza, qualidade ou característica de quem tem apego excessivo pelo dinheiro, as riquezas, ou alguém que é mesquinho. O avarento, ele não possui dinheiro, o dinheiro que o possui. Então nós precisamos fazer uma autoanálise e verificar se o dinheiro não tem sido algo que tem nos possuído ao invés de nós possuirmos a ele. Então, para exemplificar o que nós estamos falando aqui, tem um texto muito conhecido de Lucas, capítulo 12, versículo 16 ao 21, e diz assim: Então lhes contou essa parábola: a terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda as riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Alguns destaques desse texto que acabamos de ler é que este homem tinha segurança única e exclusivamente no dinheiro. Ele diz, que por conta dessa vasta colheita que ele teve, agora ele iria se deleitar naquilo que ele colheu, porque grande era a fartura que ele havia obtido. Então ele poderia agora sossegar, porque a sua confiança agora estava naqueles bens que foram ali acumulados. E aí nós podemos também destacar outra coisa: a confiança no dinheiro, Esse homem confiou plenamente na sua riqueza. Ele não pensou que a sua vida era limitada. E para quem ficaria toda essa fortuna caso hoje fosse o seu último dia? Então nós temos que destacar que nós não temos o controle sobre as nossas próprias vidas. E muitas vezes nós traçamos planos futuros, passamos a pensar no amanhã, no que será de nossas vidas daqui a alguns anos, e pensamos que temos o controle da nossa vida. Mas a palavra de Deus sempre traz a memória de que a nossa vida é uma vida passageira. É uma vida que hoje estamos aqui, mas pode ser que amanhã não estejamos mais.
Então, todos os bens que nós acumulamos não devem ser somente para saciar o meu próprio ego ou para que eu me sinta mais seguro, mas os bens que nós adquirimos devem ser para utilizarmos como uma ferramenta a fim de abençoar outras pessoas. A leitura bíblica em classe é um texto também muito conhecido, também está ali na estrutura do Sermão do Monte, né, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do livro de Mateus. Tem algumas partes também nos outros evangelhos, mas estamos nos referindo somente ao evangelho de Mateus. A partir do versículo 19 diz assim, capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Quero destacar aqui, fazer um destaque contínuo aqui enquanto nós vamos lendo, para nós ganharmos tempo. Não ajunteis tesouro na terra. O que nós precisamos fazer para ajuntar tesouro? Nós precisamos trabalhar duamente. O tesouro ele não pode ser armazenado de uma forma fácil. Até mesmo aqueles que são encontrados, eles precisam de um certo rigor para que você o encontre. Então, quando nós falamos de ajuntar tesouro, quando a Bíblia fala de ajuntar tesouro, significa se esforçar para adquiri-lo, de forma que você dedica toda a sua vida em prol deste único objetivo. Só que esse tesouro que nós obtemos aqui na terra, a traça e a ferrugem consomem, ou os ladrões podem roubar aquilo que nós adquirimos. E qual é o grande ensinamento disso daqui? O Senhor nos ensina a adquirir tesouros no céu. Por quê? Esses tesouros adquiridos no céu, eles não podem ser roubados, eles não podem acabar. E o que significa isso? Que nós devemos viver a nossa vida pensando naquilo que é celestial, naquilo que é eterno, e não pensar somente nas coisas que são terrenas. Lembrando que o cristão ele deve andar com a mente, com os pensamentos, com os olhos na eternidade, no plano superior, mas saber que ainda estamos aqui e precisamos estabelecer o reino de Deus. Então, um outro destaque que nós devemos saber é que o cristão ele é contrário, ele deve andar na contramão do mundo. Então nós vemos que hoje todos, que não conhecem a Deus andam e vivem uma vida sedentas pelo patrimônio, por se assegurar nesse patrimônio, E muitos, isso nós podemos ver com facilidade. Nós vemos que as pessoas muitas vezes têm muitos patrimônios, muito dinheiro, muito recurso, mas elas ainda se encontram vazias, elas por vezes passam por depressões profundas, muitas vezes tiram até a sua própria vida por conta que não conseguem saciar o desejo de sua alma. Continuando o texto, versículo 21, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Então, uma vez que nós definimos aonde está o nosso tesouro, aonde está aquilo que nós damos mais importância, uma vez que nós definimos isso, ali também estará o nosso coração. Vamos fazer um comparativo? Só para nós raciocinarmos a respeito dessa palavra. Quantas horas por dia nós temos dedicado ao Senhor através da oração, do jejum e da busca pela palavra de Deus? Se nós estamos nos dedicando única e exclusivamente ao trabalho, se nós estamos nos dedicando única e exclusivamente à nossa vida secular, de estudo, seja lá qual for a vida, nós estamos dizendo que nós não estamos dando prioridade a Deus. Deus não é uma prioridade nas nossas vidas. Então nós precisamos dar essa prioridade a Deus. Nós precisamos que no nosso tempo, nas nossas 24 horas, nós precisamos separar um tempo para que possamos glorificar a Deus. Paulo, a escrever aos Tessalonicenses, diz o seguinte: olha, orai sem cessar. Sabemos que precisamos, mesmo ali trabalhando, precisamos estar sempre alinhados com Deus, ligados com o nosso Senhor, para que nós possamos estar ligados com o nosso Deus. Então, ele continua, no versículo 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem mau, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas,
quão grande trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar a outro, ou se dedicar a um e desprezar a outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Este texto é muito interessante, que é o único texto onde Jesus vai chamar de Senhor algum outro Deus, né? Chamando aqui de Mamon, falando que Mamon é um Deus. Você não pode servir ao dinheiro e Deus ao mesmo tempo. Porque se você se dedicar a acumular riquezas nessa terra, se você se dedicar somente a adquirir patrimônio, isso significa que você não vai conseguir adorar a Deus na mesma proporção. Não há como balancear essas duas coisas, não há como andar uma ao lado da outra. Então nós precisamos fazer escolhas. Se a nossa vida ela foi sacrificada com Cristo, né? Como diz a carta aos Gálatas, assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se de fato nós estamos dizendo isso, nós precisamos que a nossa vida realmente seja essa demonstração através das nossas atitudes diárias. Então nós precisamos realmente viver essa palavra, nós precisamos realmente servir ao nosso Senhor Deus de todo o nosso coração. Versículo 25, portanto vos digo, não andei ansiosos quanto à nossa vida, né, a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? O que Deus está querendo mostrar com isso? O que Jesus está querendo falar a respeito disso? Quem nos criou? Foi Deus. Deus nos criou. A Bíblia diz que ele ali no jardim do Éden pegou um amontoado de barro, formou-nos e soprou o fôlego de vida sobre nós. Mas seria Deus alguém irracional que iria criar o ser humano e não daria ao ser humano condições para que ele pudesse viver? Nós vemos as aves, né, que na continuação do versículo nós vamos ver aqui. Leiam comigo aí versículo 26. Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? O que Cristo está querendo ensinar com isso? Deus cuida das aves do céu. Você provavelmente já deve ter visto que as aves geralmente elas deixam seus ninhos ali numa copa de uma árvore e elas saem para buscar alimento, mas quem garantiu a ela que ela ia encontrar alimento? Para trazer para o seu ninho, para alimentar os seus filhotes que estão ali indefesos. Quem garantiu a ela? Mas todos os dias ela sai, ela encontra o alimento e ela volta para alimentar também aos seus filhotes. Então nós vemos que Deus cuida dos animais, Deus cuida de todas as coisas. Por que Ele não cuidaria de nós? Por que Ele não daria atenção à sua criação, ao homem? É uma pergunta que nós temos que fazer e nós muitas vezes andamos ansiosos por conta do que nós precisamos para viver. Mas Deus mostra claramente aqui que Ele cuida. No versículo 27 ele diz: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Em outras versões nós vamos ver a respeito de acrescentar um minuto. Então, se nós não conseguimos fazer coisas tão simples, tão básicas, por que nós andamos tão preocupados com as coisas que iremos fazer no futuro que não existe de fato? O que nós temos é o momento presente, é o agora. E nós estamos preocupados com o futuro, algo que a gente nem sabe se acontecerá. Foi como nós lemos lá em Lucas 12, no início aqui da nossa revisão da aula de domingo, né? Em Lucas 12 nós vimos que aquele homem ajuntou em celeiros e pensava que por conta dessa riqueza dele, ele estaria tranquilo, mas Deus fala para ele, né, por meio dessa parábola: olha, hoje vai ser pedida a tua vida, hoje acabou para você. Você pensa que tem muitos anos pela frente, mas hoje acabou. Então nós vivemos uma vida muitas vezes preocupada com o futuro, deixamos de viver o presente e olhamos para o passado e ficamos presos nesse passado. Então a gente vive uma vida meio inconstante, meio irracional, porque por mais que eu me preocupe com o amanhã, eu não posso nada mudar ele. Eu tenho certeza que você que está assistindo essa live agora ou que vai assistir posteriormente, você já fez planos para o futuro e quando você chegou lá, essas coisas nem aconteceram.
né? Você se preocupou tanto com isso e isso nem aconteceu na sua vida. Então é irracional essa preocupação que nós temos, essa preocupação que nós temos, porque estamos ocupados de algo que nem aconteceu. Então Jesus ele faz um retrato, né, de toda a sua criação, de como ele cuida, de como ele zela, né? E todo esse sistema ele está totalmente suprido pela bondade de Deus. Então, continuando, né, lemos aqui a leitura bíblica em classe e a introdução, né, que diz que não podemos confiar na força de nosso braço, em nossos recursos, inteligência ou qualquer outra coisa. Nossa confiança deve estar em Deus, havendo abundância de recurso, mesmo havendo abundância de recurso em nossas vidas. O Senhor Deus deve ser o único em quem confiamos. Isso é essencial para as nossas vidas, irmãos. A gente precisa confiar em Deus. Às vezes, eu gostaria que você realmente parasse para pensar se você tem confiado na força do teu braço, no patrimônio que você tem, no conhecimento que você tem, ou se de fato a tua confiança está em Deus. Às vezes a gente responde de maneira automática, não, eu confio em Deus, mas a vida ela não retrata essa confiança, porque aquele que confia em Deus, ele não anda preocupado, né? A gente vai ver a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que Paulo diz, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, né, faça as suas petições conhecidas diante de Deus, através da oração, da súplica, das ações de graça, né? E Jesus ele fala, olha, aliás, o apóstolo Paulo escreve, né, dizendo, e a paz que excede o entendimento guardará o vosso coração, né? Então há uma paz que excede o entendimento que vem de Deus. Nós vamos ver um texto muito famoso, Salmos 23, que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Se Deus é o nosso pastor, de nada teremos falta. Então nós precisamos realmente colocar nossa confiança em Deus, depositar no Senhor a nossa confiança, porque só Ele pode suprir a necessidade que temos. Então os objetivos dessa lição foi constatar a riqueza do céu com a riqueza da terra, né, fazer um contraste entre essas duas riquezas, descrever a idolatria ao dinheiro e demonstrar a quietude espiritual de Deus, né? Então a gente vai comentar aqui por alto, né, o que foi dito. Primeiramente, constatar a riqueza do céu com a riqueza da terra. A riqueza da terra, como nós vimos lá no texto de Mateus 6, ela é passageira, né? Ela nos dá uma sensação de segurança, mas de fato não há segurança nenhuma, né? Eu costumo dizer que o dinheiro ele deve ser para nós uma ferramenta, para que possamos utilizá-la sempre que for necessário, né? Essa lição ela não tem o objetivo de falar que você não precisa trabalhar, que você não precisa exercer a sua profissão, que você não precisa se esforçar, que você não precisa fazer esforço, né? Porque quando a gente fala aqui das aves do céu, por exemplo, as aves do céu elas voam, elas precisam ir atrás do alimento para que elas sejam supridas, né? A gente vê na continuação desses textos que Jesus vai falar dos lírios do campo, que os lírios do campo eles eram tão bem vestidos que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Mas os lírios do campo precisam se abrir para que as luzes do sol possam vir sobre a sua vida. Eles precisam pegar o alimento da terra, né, sugar ali os nutrientes que há na terra para que ele possa crescer. Então não é uma vida de passividade. A gente não está aqui esperando que Deus nos dê o prato, né? Mas é saber que tudo que acontece na nossa vida é o Senhor quem dá, é o Senhor quem direciona, é o Senhor quem abre porta, né? Eu gosto muito do texto de Jesus ali depois da ressurreição, nos evangelhos de Jesus, né? Que ele vai visitar ali os discípulos que já haviam voltado às suas velhas práticas, né? O texto diz, Pedro, os filhos de Zebedeu já estavam pescando, passaram uma noite inteira pescando, e quando eles voltam, né, para a praia, né, eles estavam frustrados porque não haviam pegado nada. E aí um homem, né, que nós conhecemos, era Jesus diz assim, olha, lançai a rede do lado direito. E aqueles homens acataram essa ordem, lançaram a rede do lado direito, e quando eles lançaram a rede, grande número de peixes foi recolhido. Então qual é a mensagem através desse texto que nós temos que colocar em nosso coração? Aqueles homens eram profissionais da pesca, eles sabiam o momento certo de pescar, os materiais certos, eles tinham todo o conhecimento da pesca,
eles sabiam que profundidade deveriam pescar, eles tinham o barco, eles tinham a experiência de pescadores, né? Os filhos de Zebedeus eram empresários da pesca, né? Mas se Deus não tivesse colocado ali o recurso, eles não conseguiriam fazer essa grande pescaria que eles fizeram. Mas quando Jesus falou, olha, lance do lado direito, eles conseguiram aquela quantia enorme de peixe, aquela pesca maravilhosa. Então nós aprendemos aqui com esse texto que tudo que temos e o que somos, apesar de parecer que é fruto do nosso trabalho, é pela graça de Deus. A saúde que temos, a respiração, a graça de viver a cada dia, são todas dadas por Deus, é por meio da sua graça, é por meio da sua misericórdia que nós temos isso. Então nós precisamos buscar uma riqueza, que é a riqueza que está no céu. Essa riqueza nós não podemos perder de nenhuma forma. Cristo nos assegura que aqueles que estão nele, que estão em Cristo, ninguém pode arrancar, né? Nós vamos ver que nada pode nos separar do amor de Deus. Nós estamos em Jesus. Quando nós estamos nele, nós temos a garantia da nossa salvação. Então as riquezas do céu é aquilo que nós nunca conseguiríamos alcançar pelas nossas próprias mãos. Nós nunca conseguiríamos ser salvos, nós nunca conseguiríamos encontrar a Jesus, porque Romanos capítulo 3 diz que não há ninguém que busque a Deus, ninguém que o entenda. Nós estávamos em uma direção, a perdição total, mas Cristo, por meio do seu sacrifício, nos deu a oportunidade de nos render a Jesus, de ser achados por Ele e encontrar a vida eterna, algo que nós nunca conseguiríamos por meio das nossas obras. Muitas pessoas pensam que as obras que realizamos, elas vão nos levar ao céu, mas pelo contrário, a única obra que nos leva ao céu é a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ao derramar o seu sangue sobre nós e hoje interceder por nós à destra do Pai. É por conta desse sacrifício que nós conseguiremos adentrar o céu. É por conta desse sacrifício que hoje nós cristãos somos templo e morada do Espírito Santo. É por conta desse sacrifício que nós não somos mais chamados de servos, mas somos chamados de filhos, por meio da adoção do Espírito Santo. Então, o segundo ponto dessa lição foi descrever a idolatria ao dinheiro. Muitas vezes nós estamos nessa sutil artimanha de Satanás de tentar nos levar a idolatrar o dinheiro, porque afinal, nós vamos ver lá em Mateus 4, quando Jesus é tentado por Satanás, quais foram os pratos oferecidos por Satanás? Ele mostrou lá para Jesus todos os reinos, né? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Essa foi a proposta de Satanás, né? E muitas vezes nós reconhecemos que vem propostas muito boas na nossa vida, né? O dinheiro, ele traz status, ele traz uma aparência de felicidade, ele pode comprar aquilo que mais desejamos, ele pode nos dar conforto, ele pode nos dar uma série de coisas e por isso o idolatramos. Há pessoas, né, que são tão avarentas que mesmo um familiar tendo algum tipo de problema, né, e tendo ele dinheiro e condições de ajudá-lo, ele não faz isso porque tem medo que o seu dinheiro acabe. Então nós vamos ver que é uma idolatria ao dinheiro. O dinheiro é aquele que me sustenta, é aquele que eu preciso dedicar a minha vida a ele, né? E ele não deve ser o nosso Senhor. E o terceiro, né, e a gente caminha para o encerramento desse resumo, é demonstrar a quietude espiritual em Deus. Quando nós vamos ver lá no texto áureo, né, que Deus ele cuida das aves do céu, cuida dos lírios do campo. As aves do céu não têm onde armazenar. Elas não têm como guardar, né? Elas não têm como pensar no amanhã, porque lembra da oração do Pai Nosso que todos nós fazemos? Dá-nos o pão de cada dia. Cada dia. A cada dia o Senhor tem nos sustentado. A cada dia o Senhor tem sustentado essas aves do céu. Será que Deus não se preocuparia conosco? Não se preocuparia em abrir as portas para nós? Será que Deus nos deixaria ao léu? Nós estamos assegurados em Deus. A nossa confiança está em Deus. Ele é a nossa torre forte. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é a nossa torre segura. Ele é a nossa arca em que nós podemos adentrar e saber que as fortes chuvas não vão nos afogar. A Bíblia diz que 10.000 cairão ao meu lado,
mil cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas tu, né, ou nós não seremos atingidos, porque Deus nos assegura, Cristo nos assegura. Nós temos a segurança em Deus. Jesus até este momento tem nos dado vida, tem nos dado saúde, tem nos dado o respirar todos os dias e tem nos dado algo que nós nunca conseguiríamos por nós mesmos, que é a salvação das nossas vidas. Esse bem precioso que Cristo derramou sobre as nossas vidas, nós nunca conseguiríamos, irmãos. Nunca conseguiríamos. E aqueles que estão conscientes, né? Porque Romanos 8 vai dizer que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqueles que têm essa segurança que se hoje tudo acabar, nós iremos encontrar com o Senhor da glória. Nós iremos encontrar com o nosso Deus. Esse não está aflito. Esse não está preocupado com as coisas que vão acontecer. Hebreus capítulo 12 vai dizer que nós devemos tomar as dificuldades da vida como lição. Perguntar para o Senhor, Senhor, aonde o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer mudar em mim através dessa adversidade? Aqueles que confiam no Senhor não andam ansiosos, não andam... Isaías vai dizer que correm e não se cansam, né? Voarão alto como águias, e nós confiamos em nosso Deus. O nosso Deus é o nosso alicerce, é a nossa segurança. Nós devemos confiar em Deus e não nas riquezas, e não no bem material. Use o dinheiro como uma ferramenta para que nós possamos, em nome de Jesus, abençoar a essa geração. A ansiedade, irmãos, é um mal do século. O mundo nos cerca, o mundo nos obriga a sermos ansiosos. O mundo nos chama a viver essa vida de consumismo, mas nós queremos, em nome de Jesus, ser encorajados pelo Espírito Santo a fugir dessa vida que busca os bens materiais, que busca única e exclusivamente a prosperidade financeira, mas que nós possamos em Deus encontrar essa segurança, encontrar essa paz que excede o entendimento. Então, irmãos, eu convido a você, se você não tem participado da Escola Bíblica Dominical de sua igreja, nós somos do Ministério Vida Nova, ali em Cubatão, mas você que é de outro ministério, participe da Escola Bíblica Dominical. Deus tem chamado a sua igreja nesses últimos tempos a um avivamento, a busca pela palavra, e todos os domingos a palavra tem sido ensinada. É um momento que nós podemos perguntar, é um momento que nós podemos tirar dúvidas. Então não perca a Escola Bíblica, dê a devida importância para ela, porque essa revista que nós temos falado sobre os valores do reino de Deus é de suma importância. Então, Deus abençoe sua vida. A você que acompanhou a live até aqui, a você que vai assistir depois, eu glorifico a Deus pelo seu momento de atenção. Que Deus nos abençoe, que nós possamos estar seguros em Deus.